Sabe aquela sensação de que a vida poderia ser muito mais, mas parece que algo trava? Pois é, hoje a gente vai mergulhar a fundo em O Poder da Ação, do Paulo Vieira, para entender o passo a passo que transforma todo esse potencial em resultado de verdade. Essa aqui é a grande questão, não é? A gente olha para o lado e vê pessoas com uma inteligência incrível, cheias de capacidade, mas que simplesmente não saem do lugar, enquanto outras decolam. A resposta para esse mistério, como a gente vai descobrir, não tem a ver com o que se sabe, mas sim com o que se faz. E tá aí, de cara, a ideia central de tudo. Conhecimento guardado na gaveta é só potencial desperdiçado. O verdadeiro poder não tá em acumular informação, mas em colocar a mão na massa e agir. É essa virada de chave que a gente vai desvendar agora. O primeiro passo, então, é o que o livro chama de acordar. É aquele momento de diagnóstico, sabe? De olhar para a própria vida com uma honestidade brutal, sem inventar desculpas, para entender por que mudar não é mais uma opção, mas sim uma necessidade urgente. Esse contraste aqui na tela é muito forte. De um lado, o estado atual, que muitas vezes é essa zona de conforto, essa estagnação. E do outro, o estado desejado, que é de crescimento, de abundância. A provocação aqui é a seguinte: o livro defende que uma vida só ok, uma vida mediana, não deveria ser o nosso normal. Isso seria, na verdade, uma disfunção que precisa ser corrigida. Tá, mas e o que impede a gente de sair de um lado e chegar no outro? A inação. E segundo Vieira, o que alimenta essa inação é a tal da autossabotagem. É como um mecanismo que nos prende nessa zona de conforto, mesmo que ela seja um lugar de pura insatisfação. Certo. Então, como é que se quebra esse ciclo? A resposta é o pilar de todo o método, a autorresponsabilidade. Vamos ver como isso funciona na prática, através de 6 leis bem diretas. Essa definição, se a gente parar para pensar, é libertadora, porque se uma pessoa é a única responsável pela vida que leva, isso também significa que ela é a única que tem o poder de mudar tudo. A ideia é parar de procurar culpados e focar toda a energia naquilo que está sob o nosso controle, a ação. E aqui está um mapa prático. Cada uma dessas 6 leis é, no fundo, uma escolha, uma troca inteligente. Em vez de criticar, silêncio. Em vez de só reclamar, apresente uma sugestão. É uma verdadeira reprogramação da mente para sair da passividade e focar de maneira quase obsessiva em encontrar a solução. O ponto aqui é muito sério. O preço de não adotar essa mentalidade é altíssimo. A falta de autorresponsabilidade, no fim das contas, é como uma sentença que nos condena a repetir os mesmos erros, os mesmos padrões negativos, num ciclo de dor e frustração que parece não ter fim. Ok, com a mentalidade da autorresponsabilidade bem estabelecida, o próximo passo é saber para onde direcionar toda essa energia. E é aí que a gente entra na ciência do foco, que é o motor que vai gerar os resultados. A analogia que o livro usa para o foco é simplesmente perfeita. Pensa na luz do sol. Espalhada, ela só esquenta um pouco. Agora, se essa mesma luz for concentrada através de uma lupa num único ponto, ela cria fogo. O foco é exatamente essa lupa. É a habilidade de concentrar nossa energia para gerar resultados massivos. O método quebra o foco em 3 partes. Primeiro, o foco visionário, que é ter clareza total de onde se quer chegar. Depois, o foco comportamental, que é alinhar tudo, o que se fala, o que se pensa, o que se sente com essa visão. E por fim, o foco consistente, que é a disciplina de manter esses 2 alinhados por tempo suficiente sem se desviar. E olha que dado interessante do modelo de sucesso do livro. Pessoas de alta performance dedicam, em média, 65% da sua energia no presente, na ação. Ou seja, a maior parte do tempo delas não é gasta se lamentando pelo passado ou só sonhando com o futuro. É gasta executando, aqui e agora. Agora a gente chega na última peça do quebra-cabeça, e ela é totalmente interna. É sobre a gente conseguir mudar o nosso sistema operacional, aquilo que comanda todas as nossas ações, as nossas crenças. Essa frase é a chave de tudo. Entender um conceito é só conhecer. O aprendizado de verdade só acontece quando existe uma mudança real de comportamento. É a diferença brutal entre olhar o mapa e, de fato, percorrer o caminho. Essa analogia do termostato é sensacional. Pensa só, as nossas crenças mais profundas funcionam como um termostato. Se ele está programado para 20 graus, não adianta. Qualquer tentativa de esquentar ou esfriar o ambiente, o sistema vai dar um jeito de voltar para os 20 graus.
Para mudar a vida de forma definitiva, não basta um esforço momentâneo. É preciso ir lá e reprogramar o termostato. E essa reprogramação tem uma ordem. Começa na identidade, no ser. O que uma pessoa acredita que é, define o que ela acredita que é capaz de fazer. E isso, por sua vez, determina os resultados que ela vai ter. Tentar mudar o ter, sem antes mudar o ser, é um esforço que não se sustenta. A mudança real vem de dentro para fora. E a melhor notícia é que crenças não são uma sentença de prisão perpétua. Elas são programas, e programas podem ser reescritos. O método para fazer isso é a combinação de repetição com forte impacto emocional. É se comunicar, pensar e agir de forma consistente como a pessoa que se deseja ser, até que o cérebro crie novos caminhos neurais. Bom, com todas essas peças na mesa, a pergunta que fica é: por onde começar? Vamos então transformar toda essa teoria num plano de ação prático e imediato. Resumindo, o plano é o seguinte: comece a praticar as 6 leis da autorresponsabilidade hoje mesmo. Defina uma meta. Uma única meta, que seja clara e inegociável. Comece a se comunicar como a pessoa que já atingiu essa meta. E o mais importante de tudo, dê o primeiro passo físico, por menor que seja ainda hoje, porque movimento gera mais movimento. E a gente termina com essa provocação. As ferramentas estão todas aqui. O método está apresentado, mas o poder sempre esteve e sempre estará na ação. A pergunta que realmente importa não é o que eu tenho que fazer, mas sim qual vai ser a minha primeira ação. O futuro começa exatamente nessa decisão.